Um grupo de especialistas são convocados para analisar uma espaçonave no fundo do Oceano Pacífico. Sejam bem-vindos ao canal Health Recap. Uma embarcação é encontrada no fundo do Oceano Pacífico. A Marinha dos Estados Unidos convoca uma equipe de cientistas para investigar. Um helicóptero leva eles até um navio no meio do oceano, e o capitão, Barnes, informa que encontraram uma nave espacial. O psicólogo Norman foi convidado para se juntar à equipe pois escreveu um artigo sobre formas de vida não identificadas e a Marinha tem usado isso como guia. A nave espacial estava lá há 300 anos. Eles acreditam que pode haver vida dentro da nave, então os cientistas foram trazidos para explorar e descobrir de onde os alienígenas vieram e evitar uma invasão. Barnes menciona que o sonar da Marinha detectou um zumbido, então tinha algo funcionando dentro da nave. Enquanto a equipe se prepara para ir para debaixo da água, Norman admite ao matemático que o seu relatório é uma fraude, e Harry concorda em manter segredo. Em seguida, os cientistas entram em um submarino que os leva até a estrutura chamada Habitat que a Marinha construiu como base para a investigação. A equipe pode ver a nave espacial e ficam impressionados com seu enorme tamanho. Uma equipe de mergulhadores prepara um robô para abrir as portas da nave espacial. Então os cientistas vão até o Habitat, no entanto, quando chegam não conseguem abri-la. Então, Ted usa um martelo para tentar abrir, mas não consegue e isso deixa um pequeno amassado na porta, o que o Harry acha estranho, porque a nave não foi arranhada pelo acidente e ferramentas simples não poderiam danificá-la assim. Naquele momento, a bióloga Beth percebe calor vindo da porta, então todos voltam e veem a porta se abrir sozinha. Eles entram e a Beth percebe pegadas no chão, significando que alguém já esteve ali. A equipe se divide para explorar mais rápido, e Norman conta a Beth sobre o seu relatório falso. Admitindo que tirou ideias de escritores de ficção científica, a dupla pisou em uma plataforma que se move sozinha e os leva ao próximo andar. Beth se assusta porque vê um corpo em uma cadeira. Parece um ser humano que morreu de um trauma. E estava segurando um lanche chamado Smoke House. Com isso, eles percebem que estão em uma nave americana. Então a Beth verifica o computador e encontra os registros em inglês. Os registros de voo têm datas do ano 43 e um item chamado Evento de Entrada no Desconhecido. Ao selecionar aparece um holograma ao redor deles, mostrando uma nave espacial entrando em um buraco negro. Barnes mostra a eles o porão de carga onde encontraram uma esfera gigante. Barnes decide colocar uma câmera de segurança lá. Norman percebe que todos estão olhando mas ninguém aparece no reflexo. O grupo volta para o Habitat e discute ideias. Ted acha que a nave não caiu, apenas ficou presa no buraco negro e viajou pelo tempo. Nesse momento, eles são comunicados de que está tendo uma tempestade na superfície, e que eles devem voltar em breve. Mais tarde, nos seus quartos. Antes de dormir, Harry diz que gostaria de poder entrar na esfera. Minutos depois, o alarme dispara e Barnes verifica as câmeras para descobrir que o Harry estava se aproximando da esfera. Seu reflexo aparece e o Harry desaparece. Barnes anuncia que não voltarão para a superfície até recuperar Harry. Então Norman veste um traje de mergulho e retorna à nave espacial. Ele olha para a esfera e o Harry aparece no chão. Seus sinais vitais estão normais, mas ele não acorda. Quando Norman olha para cima, seu reflexo aparece na esfera antes que a energia acabe. Em alguns minutos a energia volta e Barnes percebe que estavam funcionando com energia interna. Significa que o submarino sumiu e eles ficaram lá embaixo por um tempo. Norman leva Harry inconsciente de volta ao Habitat. O trabalhador da manutenção, Fisher, sai para redefinir o temporizador do submarino. Barnes explica que eles devem fazer isso a cada 12 horas para informar a Marinha de que ainda estão vivos. Se esquecerem, o submarino retornará à superfície. No caminho de volta, Fletcher percebe um monte de águas vivas nadando. As águas vivas se aproximam e começam a grudar no seu traje. De repente, ele sente as águas vivas entrando no traje e ele tenta se afastar, mas as águas vivas o perseguem. E Fletcher acaba morrendo. A equipe traz o corpo de volta para dentro, e Norman diz que foi atacado por águas vivas quando era jovem. Então ele tem medo delas. Beth dá uma olhada mais de perto e descobre que nunca viu esse tipo de água viva. Um tempo depois, Barnes fala com Norman em particular para repreendê-lo por não falar sobre o histórico de saúde mental de Beth.
Ele acabou de descobrir que ela tentou tirar a sua vida uma vez. Barnes acha que ela pode colocar a missão em risco. Ted aparece dizendo que Harry estava acordando. A equipe se reúne na cozinha e assiste Harry comer com muito entusiasmo. Ele confirma que entrou na esfera, mas não diz como fez isso, o que é estranho porque a esfera não tem abertura. Então Harry dá outra mordida na comida, mas quando descobre que é Lula, começa a entrar em pânico. Ele diz que odeia Lula. Momentos depois, Barney chama Ted para o computador porque percebeu alguns problemas enquanto tentam resolver. Harry acorda e aponta para os números na tela, dizendo a Ted para verificar se o código. Ted faz isso e o grupo fica impressionado ao ver que os números são mensagens enviadas por alguém chamado Gary. Gary diz coisas simples como olá e estou feliz. Norman escuta um som estranho do lado de fora da nave, então eles entram em contato com outro trabalhador para perguntar sobre isso, mas eles não recebem resposta. Eles descobrem que o trabalhador estava do lado de fora do habitat. Norman e Beth vão procurá-lo apenas para descobrir que ele estava morto e o barulho era o pé dele batendo na parede. Eles notam também que o corpo foi pulverizado. Enquanto Norman e Beth trazem o corpo para a estação, ovos começam a cair. Barnes percebe algo no sonar e diz para se apressar porque algo estava se aproximando. Assim que conseguem voltar para dentro, o ser desaparece do sonar. Depois, Barnes e Norman vão para o computador e discutem um plano para se comunicar com Jerry. Nesse momento aparece uma mensagem perguntando o que é um plano. Isso significa que Jerry pode escutar tudo o que dizem. Quando Jerry para de enviar mensagens, a criatura reaparece no sonar e os ovos começam a cair de novo. Logo a criatura se aproxima o suficiente para a equipe ver que era uma lula gigante que começa a bater no habitat. O barulho não incomoda Harry, que continua a dormir. O Barnes percebe que a pressão estava caindo. Ted vai para consertá-la. Quando Ted gira a válvula, ele é atingido por eletricidade, que o arremessa contra a parede. E um incêndio logo começa. Enquanto o grupo se apressa para apagar o fogo, Ted acorda para ajudar. As portas de emergência são ativadas. Barnes bloqueia elas com uma caixa. Infelizmente, quando ele tenta se mover, a caixa escorrega e a porta esmaga até a morte. Uma parte do teto cai sobre o Ted e o prende. Então ele diz para Norman sair enquanto, e o fogo o mata em segundos. Norman vai até o Harry, que estava lendo um livro chamado De 20 Léguas. Quando Norman menciona o ataque, Harry diz que dormiu durante isso, e que não se lembra. Ele menciona que adora esse livro, mas não consegue passar da página 87 porque é muito assustador. Norman lhe conta sobre todas as mortes e o fato de que boa parte do oxigênio acabou, mas Harry permanece calmo. Mais tarde, Beth lembra a Norman de que eles precisam redefinir o submarino. Norman admite a ela que desconfia do Harry e até pensa que ele pode ser o responsável pelos acidentes. Então ele fará a redefinição e a Beth ficará de olho nele para mantê-lo longe do submarino. Norman sai e faz rapidamente a redefinição, mas no seu caminho de volta, ele percebe bolhas saindo do seu traje e chama a Beth para pedir por ajuda. No entanto, é Harry quem responde, explicando que no traje tem uma válvula com defeito. Norman continua se movendo e quando chega à escada, uma cobra o ataca. Ele luta e se livra dela e sai dali. Um tempo depois, eles percebem a Beth entrando na nave espacial e perguntam por que ela está ali. Ela explica que estava à procura de comida porque elas acabaram. Mas o Harry diz que há muita comida na cozinha. O Norman grita com a Beth por não ter mantido a vigilância como prometido. Ele também fala sobre a comida na cozinha. Beth verifica a geladeira e o armário e fica confusa, jurando que viu tudo vazio antes. Norman continua a repreendê-la. Então a Beth fica com raiva e acusa Norman de acreditar no Harry ao invés dela. E lembra que Norman nunca contou a eles o que fez dentro da esfera. Quando Norman pergunta se ela também entrou na esfera, a Beth simplesmente sai do quarto. Depois Norman vai para o computador e pergunta a Jerry o que há dentro da esfera, mas a resposta pede para que ele pare de chamá-lo de Jerry. Norman revisa o código e percebe que o Ted misturou algumas letras na sua decodificação. E descobre que o nome da entidade é Harry. Enquanto isso, Beth deixa o habitat e prepara alguns explosivos. Quando ela volta, Norman diz a ela que a entidade é o Harry, que está manifestando as criaturas ao redor deles.
Ele também pede a ela que leia a página 87 do livro, que fala sobre um monstro com tentáculos longos. O resto do livro estava vazio. Como Harry odeia lulas, ele tinha medo de continuar lendo o livro. Depois de ir para a esfera, ele tem o poder de manifestar esses pensamentos. A dupla concorda que precisam colocar o Harry em um sono profundo para poder parar as manifestações, então eles procuram os suprimentos médicos para encontrar um sedativo. Em seguida, ele se infiltra na sala do Norman e pula no Harry para segurá-lo, enquanto a Beth lhe dá a injeção, fazendo com que o Harry desmaie. Mais tarde, Norman vai para o banheiro inundado para escovar os dentes e uma cobra na água sobe pela sua calça. Quando Norman grita, Beth corre para o banheiro e pega a criatura, reconhecendo-a como a cobra mais venenosa do mundo e que ela não deveria estar debaixo da água. Depois Beth diz ao Norman para encontrá-la no laboratório. Quando ele chega, ela o tranca lá dentro. Ela explica que ele também está manifestando as cobras, então ela quer que ele receba um sedativo também. Norman não acredita, então a Beth continua dando exemplos. O Harry está dormindo, então a cobra não poderia vir dele. E as águas vivas são medo do Norman, assim como a lula havia sido do Harry. Como Norman se recusa a acreditar, Beth decide tirar o oxigênio do laboratório. Norman mergulha para pegar um cilindro de oxigênio e depois escapa por uma escotilha, enquanto Norman nada para fora do habitat. Beth verifica o computador e encontra os vídeos de Barnes questionando a sua saúde mental, então ela fica ansiosa e sai do quarto. Quando Norman volta, escuta-a chorar e tenta confortá-la, concluindo que ambos estavam dentro da esfera, assim como Harry. Harry acorda e exige uma explicação. O Norman explica que a esfera deu o poder de manifestar os seus pensamentos para a realidade, e o mesmo deve ter acontecido com a tripulação que veio antes, que provavelmente se matou na sua paranoia. Nesse momento, o computador anuncia que os explosivos foram ativados, então eles têm 13 minutos para sair. Beth explica como esses explosivos foram originalmente trazidos para explodir o coral, mas ela os configurou como defesa contra as criaturas. A princípio, ela pensa que uma nova manifestação os ativou, mas então percebe que seus próprios pensamentos fizeram isso. Para piorar, o Harry aponta que o explosivo vai desintegrar tudo. A equipe se apressa e vai para o mini-submarino. Lá dentro eles não conseguem ligá-lo. De repente, eles são transportados para a nave espacial. Eles acabam na frente da esfera e o reflexo do Norman diz a ele para apertar o botão. Percebendo o que estava acontecendo, o Norman diz aos amigos para soltarem os seus pensamentos e o grupo instantaneamente aparece no submarino. Norman aperta o botão e o mini-submarino finalmente começa a se mover em direção à superfície. Ao chegarem na superfície, o grupo passa pela descompressão e encontra um local privado para conversar. Eles não podem contar à Marinha, pois não acreditariam neles. E a esfera provavelmente foi destruída pela explosão. Beth fala que eles ainda têm o poder. Harry tem uma ideia: eles deveriam usar o poder para fazer com que ele se esquecesse de tudo o que aconteceu. O trio se junta e pensa em esquecer tudo relacionado à missão e ao poder. Nesse momento, a esfera sai do oceano e voa para o céu, retornando ao espaço sideral. Quando os cientistas abrem os olhos, não entendem por que estavam de mãos dadas. E tudo volta ao normal.